Boa noite. O mês de agosto carrega um estigma curioso. Foi no 8º mês do ano que fatos políticos importantes foram registrados no país. O suicídio de Getúlio Vargas, que completa hoje 50 anos, e a renúncia de Jânio Quadros, 7 anos depois, são dois desses eventos marcados por grandes manifestações populares. Coincidência ou não, Campinas também está entrando para a história no mês de agosto. Vamos à Câmara Municipal, onde está o repórter Wellington Bueno. Wellington, uma decisão hoje pode consolidar de vez o mês de agosto para Campinas, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Exatamente. Isso porque Campinas pode ter 3 prefeitos em menos de uma semana. Isso porque a Câmara Municipal de Campinas pode afastar o prefeito Demétrio Vilaga e criar uma comissão processante para investigar as denúncias de irregularidades na administração pública. Por enquanto, aqui na Câmara Municipal, a casa está cheia, mas os requerimentos ainda não foram votados. Mas hoje, à tarde, 3 vereadores que estão naquela lista de 15 vereadores que devem ser notificados pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos em relação à compra de votos, estiveram lá na sede do MP. Veja só como foi. Os primeiros vereadores a chegar ao Ministério Público por volta das 2 da tarde foram Ângelo Barreto e Jairson Canário. Com documentos em mãos e acompanhados de um advogado e do presidente do PT de Campinas, Ari Fernandes, eles vieram dar explicações em relação à denúncia de compra de votos. Quero dizer ao Ministério Público, se eu cometi algum crime, eu quero pagar o crime que eu cometi. Se eu não tenho crime a responder, que seja dito para a sociedade. Outro vereador que também esteve no MP para participar da reunião foi Miguel Arcanjo, do PSC. Sem falar com a imprensa, foi direto para a sala dos promotores. O encontro a portas fechadas foi longo, durou cerca de 2 horas e, por fim, Ângelo Barreto resumiu. Os promotores são muito educados, são figuras inteligentíssimas que tratam com muito respeito os vereadores. Eu fiquei assim, bastante emotivo até na hora, porque acho que foi um pessoal que tratou com uma delicadeza que é deles mesmo. Segundo os parlamentares, o resultado do encontro foi positivo e algumas dúvidas foram esclarecidas. Já ficou esclarecido que jamais eles têm a intenção de perseguir voto ou orientar voto de qualquer vereador. Os vereadores estão lá para votar da forma como achar que tem que votar, como a consciência mandar. Nenhum vereador vai ser chamado para explicar o seu voto aqui. Notícia que foi vinculada de que o Ministério Público iria investigar os vereadores que votaram pelo não afastamento do prefeito não corresponde à verdade, porque o Ministério Público é uma instituição séria, os promotores do GAECO também o são, nos trataram muito bem e disseram que o voto do vereador é inviolável. Apesar da versão relatada pelos vereadores, após o encontro, os promotores do GAECO também se manifestaram e afirmaram que existe sim uma investigação para apurar a denúncia de compra de votos, além também de outras condutas consideradas irregulares praticadas pelos parlamentares. Não há possibilidade ou viabilidade de qualquer interferência do Ministério Público na opinião ou no voto de qualquer vereador. O Ministério Público também deixou claro para os vereadores que há informações, como já foi amplamente divulgado pela mídia, sobre algum tipo de conduta irregular praticado por alguns vereadores. O Ministério Público já está investigando este fato e, no momento oportuno, da forma adequada, eventualmente alguns vereadores poderão ser chamados para dar algum tipo de esclarecimento ou apresentar sua versão sobre os fatos. Bom, e apesar do clima tenso na Câmara Municipal, o prefeito Demétrio Vilaga não dispensou a agenda e cumpriu com os compromissos. Veja só. O novo prefeito começou bem cedo as atividades no Palácio do Jequitibás. Demétrio Vilaga chegou por volta das 6h30 da manhã. Leu os principais jornais, fez alguns despachos e, em seguida, saiu para cumprir a agenda do dia. O primeiro evento como prefeito de Campinas foi na ETEC Bento Quirino, onde debateu assuntos relacionados aos direitos das mulheres. Às 9h30 da manhã, retornou à prefeitura e logo em seguida se reuniu no gabinete com os secretários e diretores na primeira reunião convocada por ele para falar sobre os rumos que serão traçados daqui para frente. O ponto principal do encontro é que todo o secretariado deve apertar os cintos e segurar os gastos. Eu passei a informação a eles, que já havia passado informalmente, mas agora
na presença do prefeito, as premissas básicas para a elaboração da lei orçamentária anual que nós deveremos encaminhar à Câmara até o final de setembro, relativamente ao exercício de 2012. Ocasião em que, através desta lei, que nós vamos ter condições, então, de estabelecer um programa financeiro de ajustamento da situação da Prefeitura, com contenção de gastos no próximo ano e aumento da arrecadação, uma contenção rígida de gastos no próximo ano. Na reunião, Demétrio pediu para que os secretários entreguem até esta quinta-feira, ao meio-dia, um cronograma dos principais problemas técnicos e administrativos de cada pasta. Nós temos um cronograma de obras para entregar, concurso para realizar, a questão de recursos humanos, a questão das priorizações diante de uma situação financeira que daqui até o final de 2012 nós vamos ter que fazer ajustes, simplesmente uma retomada dos cronogramas. No período da tarde, Demétrio visitou obras no corredor da Avenida Moreiras e no Teatro Castro Mendes. Ele também falou sobre as investigações do Ministério Público e da expectativa para a sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal, que pode resultar na abertura de uma comissão processante e no afastamento do cargo de prefeito. Qualquer pessoa que é investigada, ela não se sente tranquila, mas eu sinto confiante que se a justiça me der condições de fazer a minha defesa, eu vou ser inocentado. Eu não tenho participação em coisas erradas, meu compromisso é com coisa limpa, transparente. Bom, e esses dois requerimentos que devem ser votados hoje, um foi protocolado pelo presidente do PSOL e o outro pelo vereador Valdir Terraza. Neste momento ainda os requerimentos não foram votados, a casa está cheia, o clima aqui é de euforia, como vocês podem observar, mas os requerimentos devem ser a última coisa a ser votada aqui na sessão desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal. Rodrigo. Muito obrigado, Wellington Bueno, que ainda volta nesta edição com mais informações direto da Câmara Municipal. E enquanto a Câmara debate a permanência de Demétrio Villagra no poder, uma nova polêmica em torno da crise. A Sanasa decidiu prorrogar um contrato com a empresa Saenge Engenharia, investigada pelo Ministério Público. A renovação do contrato foi publicada no Diário Oficial de Campinas nesta quarta-feira. O aditamento no valor de quase R$407 mil é referente a um contrato para execução de obras de tratamento de esgoto, no valor total de R$4.100.000. A decisão foi do Conselho de Administração da Sanasa. A Saenge é uma das empresas investigadas pelo Ministério Público por envolvimento com a quadrilha responsável por fraudes em licitações públicas e pagamento de propina. O dono da empresa, Luiz Arnaldo Pereira Maier, chegou a ser preso no dia 20 de maio durante a operação do GAECO e da Corregedoria da Polícia Civil. Apesar de ter sido publicado nesta quarta-feira, o aditamento foi assinado no dia 4 de agosto, quando quem estava à frente da prefeitura ainda era o prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos. Apesar das suspeitas do Ministério Público, o secretário de Assuntos Jurídicos considera a operação legal. Eu não posso impedir uma pessoa que está sendo investigada de contratar, ela não tem nenhuma condenação. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato, juridicamente é possível isso. E a seguir aqui no Band Cidade, mais um caixa eletrônico atacado por bandidos em Campinas.